Bom dia, boa tarde, boa noite, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nos encontramos no livro de Ezequiel, no capítulo 4. Esse capítulo é um capítulo bem simbólico, com uma linguagem bem alegórica, para que houvesse entendimento da parte do profeta e também da parte daqueles que iriam ouvir essa mensagem do mensageiro, né? Com bastante detalhes e para que também houvesse o entendimento, para ajudar o povo a entender. Então, uma linguagem que o povo conhecia, alegórica, para que o povo pudesse entender. Queridos, Deus, Ele é cuidadoso, Ele trata tudo muito bem, com bastante detalhes, para que a gente possa compreender. Vamos então ao texto. Tu, pois, ó filho do homem, né? Lembra que esse termo, filho do homem, é para mostrar a miséria do ser humano, né? A incapacidade do ser humano, né? A fraqueza do ser humano, mostrar que ele é barro, né? Então, tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também. Então aqui Deus está mandando ele fazer o quê? Me fugiu o nome, né? Me fugiu o nome agora, mas ele está mandando fazer um desenho, né? Ou construindo ali uma miniatura de como seria esse cerco de Jerusalém. Gente, fugiu totalmente a palavra. Sabe aquele momento que está na ponta da língua, mas não vem, né? Verso 3. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado. Aqui no verso 4 ele vai falar da quantidade de dias que iria acontecer tudo isso, tá? Deita-se também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias. E levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel, né? Fala aqui de 390 dias, é um dia para cada ano. Então, simbolizando 390 anos, os comentaristas eles trazem para a gente que essa quantidade aqui de dias e anos está se referindo, se reportando desde o princípio dessa disciplina que Deus estava fazendo com Israel e Judá. E esse início de disciplina ele aconteceu lá em 931 a.C., quando houve a separação de Israel e Judá, quando 10 tribos foram para um lado e 2 foram para o outro, por conta de Salomão, do pecado de Salomão. E até o presente momento, né, onde aconteceria a libertação promovida pelo Medo-Persa, o Ciro, em 539. Então, desde o começo da disciplina até o término, né, até que o povo entendesse que Deus era Deus vivo e verdadeiro e deveria ser adorado unicamente, né, levariam 390 anos. Tá? Verso 6. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela.
Eis que te prenderei com cordas, assim não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Toma trigo, aqui no verso 7, a gente tem a representação de uma geração, como os judeus contavam as gerações, era de 40 em 40 anos, era uma geração, tá? Então, verso 9: toma trigo e cevada, fava e lentilhas, mete-as numa vasilha e faze deles pão, segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás dele. A tua comida será por peso, 20 ciclos por dia, de tempo em tempo a comerás. O verso 10 fala a respeito, dos acontecimentos que viriam a acontecer no cerco de Jerusalém, que durou 18 meses. Nesse cerco houve fome, houve sede, e seriam dias terríveis, porque eles cometeriam o pecado terrível do canibalismo, violando o 6º mandamento do Senhor. Verso 11: também beberás a água por medida, a 6ª parte de um rim, de tempo em tempo a beberás. O que comeres será como bolos de cevada, cozê-los sobre esterco de homem à vista do povo. Disse o Senhor. Aqui, a partir do verso 12, a gente vai ter uma revelação das coisas imundas que tinham na Babilônia e que o povo seria obrigado a submeter, Então, disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei. Então disse eu: Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. O profeta, em meio à visão, ele se repugna o coração, porque ele não havia se contaminado ainda. Então ele diz: não, a minha alma não foi contaminada. E aqui a gente tem o exemplo da história de Daniel, que nesse tempo na Babilônia, todo mundo conhece essa história, Daniel intentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Por quê? Porque era comida imunda, era tudo aquilo que violava a lei de Deus, Mas o povo, num país estrangeiro, não podia, muitos deles não tinham como se escapar, disso, Verso 15: então ele me disse: deite esterco de vacas em lugar de esterco humano, sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade beberão a água por medida e com espanto, porque lhes faltará o pão e a água, e espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. Aqui está se reportando diretamente, ao período em que faltou pão e água, e o período de atrocidade que eles mataram os próprios filhos para comer, cometendo então o canibalismo, Isso tudo Deus avisou antes, Então Deus, ele teve esse cuidado de avisar antes, E a grande disciplina, estaria em eles comerem as coisas imundas num país estrangeiro, desobedecendo as leis da pureza e da higiene, E tudo isso era consequência de viver, que viria sobre eles porque estavam vivendo no meio de incrédulos, no meio de gentios. E seria muito mais difícil manter a obediência aos mandamentos de Deus. Por isso que a gente teve lá Daniel na cova dos leões, porque se negava a se contaminar. Sidraque, Mesaque e Abednego sendo lançado na fornalha de fogo ardente, e aí Deus se apresentando para os babilônios, nesse período. Então eu quero refletir para a minha vida aqui,
para nós pensarmos, né? Que vai ter momentos na vida da gente que as coisas vão ficar difíceis. E é quando tudo fica difícil que a nossa fé é provada para nos mantermos firmes, né? Tem dois lados da moeda. Às vezes as coisas ficam fáceis demais e você é levado ao pecado, porque está fácil demais, né? E aí você é levado ao pecado, mas depois você vai sofrer as consequências. Outra coisa é você tá tudo muito difícil e aí você é levado pelas suas emoções a renegar aquilo que você acredita, a renegar a fé e a violar as leis de Deus. Então, quando tudo fica difícil, a nossa fé é provada e nos convida a ficarmos firmes naquilo que acreditamos, naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua graça. Obrigada, Pai, pela tua grandeza. Obrigada, Pai, porque nesse texto bíblico nós percebemos o quanto o Senhor é detalhista, o quanto o Senhor se importa, o quanto o Senhor não está indiferente, né? Porque o Senhor avisou com antecedência para que o povo se arrependesse, para que o povo se ficasse constrangido do seu pecado e voltasse atrás e fizesse aliança contigo e cumprisse aliança contigo. O Senhor avisou, né? Durante 390 anos o Senhor lutou com o povo para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos, né? E sempre o Senhor disse, olha, se vocês se arrependerem, né, encontrarão a minha proteção, o meu favor. Mas mesmo assim, Pai, aquele povo não se emendou, aquele povo não se arrependeu e sofreu tudo o que sofreu. Paizinho, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a não sermos obstinados, a não sermos pecaminosos, a não nos contaminarmos com aquilo que é apresentado para nós durante o dia, Pai. Nos ajuda a mantermos a nossa fé firme. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos manter fiéis à Tua palavra em todos os sentidos, em todas as áreas, Pai. Tem misericórdia de nós e nos abençoa, Pai. Não permita que violamos, ó Deus, as Tuas leis morais. Não permita, Pai. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Abençoa, Deus, a pessoa que me ouve, Deus, esse meu amigo, essa minha amiga, esse irmão, essa irmã, meus filhos e filhas. Abençoa cada um, para que tenham um dia cheio de amor e de graça. Paizinho querido, eu peço a Ti, Pai, pelos pais, hoje é dia dos pais, e eu peço Tua bênção para cada pai, que cada pai possa receber de Ti autoridade, possa receber de Ti, Pai, discernimento, possa receber de Ti, Pai, sabedoria para o cuidado das suas famílias. Deus, na autoridade do nome de Jesus, derrama sobre cada pai, Pai, a graça, a alegria e o amor de ser um pai segundo o Teu coração, Deus. Ajuda, Senhor Deus. Nós oramos assim, em nome de Jesus, e pedimos a Tua bênção para esse dia. Na autoridade do nome de Jesus, Pai, nos abençoa a sermos fiéis com a Tua palavra, a entendermos a Tua palavra, a discernirmos sobre a Tua palavra, e que nesse dia, Pai, no dia de hoje que se apresenta para nós, o domingo, o dia que nós adoramos o Senhor, que possamos Te adorar em espírito e em verdade, com fidelidade do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Queridos, que você tenha um dia do Senhor abençoado. E aí vai o meu conselho para você: seja Jesus na vida de alguém hoje. Quer dizer, abençoe a vida de alguém. Abençoe a vida de alguém, estenda a mão para alguém hoje. E até amanhã, se Deus nos permitir.